Caríssimos teófilos, dia 7, a nossa sétima bolinha na árvore de Jessé. Muito bem, o personagem de hoje é o nosso querido José, o José do Antigo Testamento. Muito bem, olha só, as referências bíblicas de hoje. Gênesis, capítulo 37, versículos de 2 a 28. Capítulo 45, versículos de 3 a 15. Quem fez esse maravilhoso desenho de hoje foi a Vânia, e também foi a Vânia que nos ajudou no Teofilinhos. Então aproveitem. Então, de maneira especial, rezaremos hoje pela Eliana, pela Elianete, pela Elizabeth, pela Elisângela, pela Heloísa, pela Eneida, Evaldo, Evandro, Fabiana Bini, Fabiana Corbelli e pela Fabiana Werneck. Bom proveito, boa oração e boa meditação agora com o Padre Marcelo. Nos vemos amanhã. Tchau! 4 de dezembro. Hoje, a nossa árvore de Jessé fica mais bonita com um personagem muito conhecido, que é José do Egito. É uma das figuras mais eloquentes de Nosso Senhor que nós podemos encontrar no Antigo Testamento. Existem muitas comparações entre José do Egito e Jesus. Queria recordar algumas. José, por sua inocência, suscitou a inveja dos seus irmãos que o venderam como escravo. Tanto quanto Nosso Senhor foi vendido pelo seu próprio apóstolo como se fosse um criminoso. José, dos filhos todos de Jacó, era o filho preferido. Nosso Senhor escutou o próprio pai declarar no dia do seu batismo: "Este é o meu filho preferido, é o meu filho amado, é o meu filho predileto." José foi vendido por moedas. 20 moedas foi o preço pelo qual se pagou José. Nosso Senhor foi vendido por 30 moedas. 30 moedas compraram o nosso sangue redentor. As roupas de José de Egito ficaram manchadas de sangue. Também aquelas de Jesus foram manchadas de sangue na paixão. José do Egito sofreu toda aquela humilhação em silêncio. Jesus sofreu todos os tormentos sem abrir a boca. José no Egito fez uma prefiguração prevendo a morte de um criminoso e a vida de outro. Ou seja, diante de dois criminosos, José previu que um morreria e o outro se salvaria. No momento da cruz aconteceu a mesmíssima coisa. Nosso Senhor disse a um que estaria no paraíso e viu o outro morrer na impenitência. José do Egito chegou à glória depois de muito sofrimento. E Jesus também foi assim. Ressuscitou depois da horrorosa paixão e morte da cruz. Neste dia em que nós recordamos José do Egito, então queremos pedir ao Senhor que nos ajude a sentir-nos muito parecidos com Jesus em tudo. Nas alegrias e tristezas, nas vitórias e fracassos, na vida e na morte, para estar sempre com Ele, aqui e na eternidade. Com o cair da tarde de hoje, nós começamos o segundo domingo do Advento. Todavia, nesse tempo, pensamos mais na segunda vinda de Cristo que na primeira vinda na carne. Portanto, é tempo de refletir se estamos nos preparando bem para encontrar com o Senhor quando Ele chegar na nossa vida. Ou no momento final da parousia, quando Ele voltará para julgar os vivos e os mortos, ou no momento individual da nossa morte. Nesse final de semana, aparece uma figura muito importante na liturgia. Nós escutaremos falar de João Batista. João Batista, no deserto, nos questiona sempre: é preciso preparar os caminhos do Senhor, para que a nossa carne veja a salvação de Deus. Então, é muito feliz
quem nesse tempo do advento não se perde no meio de brilhos e luzes, presentinho, lembrancinha que tem que comprar para agradar todo mundo, festas e confraternizações. O advento não é só isso. Inclui isso, mas não é só isso. Feliz daquele que usa esse tempo também para se retirar um pouco, para cultivar a sua espiritualidade, para meditar nas profecias, nas promessas de Deus e na chegada redentora de Jesus, que transformou a humanidade. Bom advento para todos. Hoje vamos aprender sobre José. José era filho de Jacó, que tinha muitos outros filhos, mas José era o filho preferido. Um dia, seu pai lhe deu uma túnica linda, muito colorida e especial. José era muito sonhador. Num desses sonhos, sonhou que era muito importante e seus irmãos se curvavam diante dele. Esse sonho deixou seus irmãos com inveja e raiva dele. E numa ocasião em que estavam no pastoreio, e José veio ter com eles, o agarraram e o jogaram num poço sem água. Tirando-o dali, o venderam como escravo a uma caravana que passava por ali e mentiram para o seu pai Jacó, dizendo que um animal feroz tinha matado José. José vivia como escravo no Egito, mas não tinha raiva dos irmãos, pois entendia haver um grande propósito de Deus em sua vida. Passou por momentos muito difíceis. Por agir sempre corretamente e não aceitar fazer nada errado, foi acusado injustamente e enviado à prisão. Certo dia, o faraó perguntou se José sabia interpretar sonhos. José respondeu: "Eu não posso, mas Deus me ajuda." Depois que o faraó contou o sonho, Deus lhes deu o significado. Haveria um grande período de fome na terra e deviam se preparar para isso. Muito agradecido a José, o faraó o tornou governador do Egito. Com muita sabedoria, José mandou plantar muitos alimentos e construiu depósitos para estocar a colheita. José ficou muito poderoso em seu governo, pois o Senhor estava com ele. Quando chegou o tempo da seca e da fome, muitas pessoas vinham até de outros países para comprar seus alimentos. Veio também seus irmãos. José os reconheceu, mas eles não sabiam quem ele era. Seus irmãos e todos os outros se curvaram diante de José, pois ele era uma pessoa muito importante. E tudo aconteceu como José havia sonhado, quando jovem. Sozinho com seus irmãos, José chorou muito, olhou-os e perguntou se seu pai ainda vivia. Eles não responderam por causa do medo que sentiram por aquilo que fizeram com José na juventude. José se apresentou e disse: "Não tenham medo, pois tudo que fizeram comigo foi um desígnio de Deus, que me colocou aqui para salvar o nosso povo e as pessoas da fome." Eles se abraçaram emocionados. E depois deste dia, José mandou trazer seu pai, seus irmãos e suas famílias para morar com ele no Egito. E todos tinham todo o alimento de que necessitavam.